Olá, alunos. Aqui é o professor Paulo Henrique, professor de Ciências e Biologia. Então, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de imunologia, né? Hoje o tema vacina. Dentro do trabalho que a gente tem feito, né, dos conteúdos de imunidade passiva, ativa, né? Existem na imunidade ativa a natural e a artificial. A vacina é um exemplo de imunidade artificial. Então, afinal, o que é uma vacina, né? Vou dar uma receitinha de bolo para vocês do conceito de vacinação, da vacina. Então, vacinas são preparações contendo micro-organismos atenuados ou inativados, ou até mesmo frações desses micro-organismos. E elas vão apresentar propriedades antigênicas, que vão estimular o nosso organismo, né, vão induzir o sistema imune a produzir anticorpos para combater determinado antígeno, né, para evitar uma determinada doença. Então, um breve histórico, né, da criação da vacina, né? Esse processo de infecção para prevenção de determinada doença já existe desde a China antiga, mas foi só no século de 18, né, em que, pela observação do médico naturalista Edward Jenner, que ele viu pessoas contraírem a varíola bovina, porque trabalhavam, né, no campo com ordenha, elas contraíram a varíola bovina e aí elas, por um acaso, eram resistentes à varíola humana. Elas tinham uma proteção contra a infecção dessa varíola humana. Mas aí foi só no século XIX, por Robert Koch, que ele conseguiu provar que as doenças infecciosas elas eram causadas por micro-organismos patogênicos, cada um responsável por uma determinada doença, por ocasionar uma determinada enfermidade ou patologia. Mas só foi em 1880 por Louis Pasteur, que ele conseguiu, por conta desses conhecimentos anteriores, né, por Edward Jenner, pela variolação, e por Robert Koch, que ele conseguiu desenvolver a primeira vacina, que foi contra a cólera aviária. Além disso, ele também conseguiu desenvolver a vacina antirrábica, né, pela inoculação, né, em uma criança que foi mordida por um cão raivoso. E para a gente entender como que funciona o mecanismo da vacina no nosso organismo, a gente tem que relembrar o mecanismo de infecção e a resposta imune, que eu vou apresentar um vídeo para vocês se lembrarem disso, um vídeo bem didático, bem fácil de entender. Quando um agente patogênico, como um vírus ou uma bactéria, Né? Então entra no corpo, se multiplica e esse ataca as invasor células, provocando uma infecção. entra no nosso Esse organismo, no nosso micróbio é reino, digamos reconhecido como assim, um corpo e aí o estranho, nosso e o reino, né, tem corpo que ter uma usa duas resposta, né? estratégias de Vai defesa mandar os com nossos seus soldados principais soldados, combater os glóbulos brancos. aquele invasor. Na linha de frente está Esses a glóbulos resposta imune brancos inata, com a participação dos macrófagos. Essas células assassinas comem e destroem o intruso, qualquer que seja. O agente infeccioso é capturado por fagocitose e destruído. Essa reação local e aí rápida depois pode disso parar ou diminuir a é mandado infecção, os mas nem linfócitos, sempre é suficiente. Outros que vão soldados entram em identificar esse cena, os microorganismo. linfócitos. Identificam o agressor graças a uma molécula característica. Cada linfócito ataca um tipo de vírus ou bactéria específico. Quando identifica seu alvo, ele se multiplica. Os linfócitos E B vão criar os produzem anticorpos. anticorpos em grande quantidade, que circulam no organismo e neutralizam o agressor para permitir sua eliminação. Os linfócitos T destroem diretamente as células infectadas. O grande problema é que após o primeiro contato com E aí, o quando os vírus, a linfócitos se reação criam, esses imunológica é anticorpos, eles lenta, memorizam podendo durar vários dias, aquele- o suficiente para provocar a aquele doença. antígeno. Felizmente, nosso organismo combater ele. conserva a memória de seus inimigos. Após uma infecção, os anticorpos e linfócitos de memória são mantidos e podem agir logo que o vírus retorne. Quando um agente patogênico E é basicamente isso que ocorre na vacinação. Então, vamos dizer assim que a vacinação é a resposta, né, do nosso organismo para um determinado problema. Como se fosse uma aula e uma prova, né? O professor dá a aula, dá o conteúdo, o aluno se prepara, vem a prova, na prova vai apresentar determinados problemas. Só que como o aluno já teve o conteúdo, já estudou o conteúdo, ele tem a resposta para aquele problema que é apresentado na prova. É assim que funciona na vacinação. Então, é injetada a vacina com esses antígenos mortos ou inativados,
que é o conteúdo, então vai estimular a produção desses anticorpos, que é a resposta para determinado problema, né, daqueles antígenos, né, para determinada doença. Então, a gente não vai precisar se contrair a doença para ter a resposta para combater ela. E existem vacinas para doenças causadas por bactérias, por vírus, né, vacinas contra bactérias, por vírus, né, bactérias como tuberculose, cólera, vírus contra a hepatite, né, a gripe, a própria coronavírus. E existem determinados tipos de vacinas, né? Então, existem vacinas que são desenvolvidas por organismos intactos e inativados. São vacinas que possuem organismos mortos por agentes químicos ou físicos. E existem vacinas que são desenvolvidas por organismos vivos que podem ser naturais ou atenuados. Os naturais é o próprio organismo mesmo, mas não é muito vantajoso, por quê? Porque ocorre risco da pessoa desenvolver a doença ou até mesmo o armazenamento, a estocagem desse material. Já os atenuados é o método com mais vantagem, porque ele é simples e ele usa uma técnica, né? Hoje, e ele também, por ele ser simples, mas ele tem o mesmo processo natural. E algumas técnicas utilizadas hoje em dia é do DNA recombinante, porque ele é mais rápido e mais seguro. Então, dando exemplos, né, de determinadas vacinas, né, tem os fragmentos subcelulares, que são preparados de frações de células, elas são seguras e efetivas, mas o tempo de meia-vida é limitado, né, a validade dela é limitada, então é necessário estudo para ter uma estrutura dos antígenos para conseguir escolher o antígeno imunogênico ideal para não ser, para que não seja tóxico. E existem as vacinas conjugadas e toxoides. Essas vacinas, elas utilizam, né, esse toxoide, né, como o tetânico, né, como a vacina antitétano, para imunogenicidade a essa substância. Né? Normalmente é utilizado esse toxoide na maioria das pessoas que já são imunizadas para ter baixo risco de manifestação da doença. E existem vacinas de antibiotipo, né, que consiste em criar um anticorpo mononuclear contra a região variável, né, desse anticorpo, que normalmente reagiria contra esse antígeno, né? Mas ele vai produzir uma resposta, né, àquele antígeno, né? Embora ele seja de caráter experimental, né, ele só é utilizado quando o antígeno de origem ele não é adequadamente imunogênico. Ele não é o mais adequado para ser utilizado como vacina. Existe a vacina de DNA, né, como a vacina que é injetado o antígeno, mas não é utilizado o antígeno, mas sim uma sequência do DNA, uma sequência codificadora do antígeno. E aí o nosso organismo codifica esse material, gera esse antígeno e aí assim tem a resposta. Né? As vacinas hoje em dia são utilizadas desse jeito. E como não falar das vacinas do Covid-19, né? Então, existem, vou falar das 3 principais vacinas, né? Que é a Coronavac. Cada uma delas tem uma tecnologia utilizada, né? Então, no caso, a Coronavac, ela foi desenvolvida pelo Instituto Butantan brasileiro e utiliza o vírus inativado. No caso, são cepas inativadas do SARS-CoV-2 que vão produzir a resposta imunológica, né? Geralmente é utilizado em vacinas virais essa tecnologia. A AstraZeneca, ela já foi desenvolvida pela farmacêutica AstraZeneca com uma parceria na Universidade de Oxford. E já eles utilizam, no caso, o vetor viral. O vetor viral é um vírus geneticamente modificado e, no caso, ele é um adenovírus, né, não replicante e é utilizado em chimpanzés, né, o vetor viral. E aí, o conteúdo genético do vírus, do símio, é removido e substituído pelo material genético do coronavírus. E já a Pfizer, né, a Pfizer, ela foi criada pela farmacêutica Pfizer e o laboratório BioNTech, e ela é baseada na tecnologia do RNA mensageiro, né? Então, a molécula do RNA mensageiro sintético, né, dá as instruções ao organismo para a produção de proteínas de superfície do vírus, né, que aí é o antígeno que vai induzir a resposta imunológica, né, no caso, o anticorpo. E aí, vacinar ou não vacinar? Eis a questão, né, por causa dos movimentos anti-vacina, mas a gente está entendendo que a vacina faz bem para a gente.
E agora eu quero passar para vocês uma pesquisa para casa, né? O que foi a revolta da vacina, que é um conteúdo muito importante que vocês têm que aprender. Votos que tenham aprendido, tudo demais, boa sorte.